Irmãos, a segunda carta de João vai nos ensinar que nós não devemos ser hospitaleiros com aqueles que ensinam falsas doutrinas, aqueles que são inimigos do Evangelho. Nós não devemos ser hospitaleiros com essas pessoas. Pessoas que levam mal, pessoas que levem confusão, intriga. Se a pessoa for na sua casa para falar de alguém, se a pessoa te ligou para falar de alguém, não seja hospitaleiro com ela. Mas aí na terceira carta de João, sabe o que ele vai nos ensinar? Que a gente deve ser hospitaleiro com pessoas que são servas e tementes a Deus. Nós devemos hospitalidade apenas às pessoas que são tementes a Deus. Porque quando nós recebemos uma pessoa que é temente a Deus, quando nós somos hospitaleiros com ela, quando nós somos cortês com ela, nós estamos sendo cortês e hospitaleiros com o próprio Deus. Como eu Eusi disse, a minha casa foi apresentada a Deus. Eu recebo servos de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Porque em algum momento da sua vida, seu telefone, a sua casa, como o irmão Eusi disse muito bem, é consagrado a Deus. Você não pode atender na sua casa, você não pode atender no seu telefone pessoas que, de uma certa forma, vai ser agente de Satanás para falar mal de alguém, para levar intriga, confusão e inimizade. Nós temos que entender muito bem isso. Então ele vai falar isso, e ele vai falar aqui de 3 personagens, de 3 irmãos. Ele se refere como presbítero. O que é o presbítero? Na verdade, a palavra presbítero no grego tem um significado de ancião, ou seja, pessoa já avançada em idade. Ele já estava avançado em idade. Então, o que acontece? Quando ele vai se referir como a Gaio, ele vai se referir como uma pessoa amada. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? Sabe aquela pessoa que todo mundo conhece? Estilo nosso dia aqui. Todo mundo gosta, todo mundo fala bem. Assim era Gaio. Gaio era uma pessoa que todo mundo gostava. Todo mundo queria bem. Era aquela pessoa na igreja que todo mundo queria estar perto. Sabe por quê? Porque pessoas que trazem na sua essência o amor, agem por amor, falam com amor, convive usando o amor. Essas pessoas, elas são amáveis. É prazeroso estar ao lado delas. É prazeroso estar ao lado dessas pessoas. Então o que nós aprendemos aqui? Que João está recomendando Gaio. Sabe que aquela pessoa, quando você aprova a conduta dela e você fala assim, parabéns, continue assim? Assim o apóstolo João estava dizendo para Gaio, continue assim no seu amor, porque Gaio era um exemplo, e ele vai mostrar aqui que Gaio era uma pessoa que não tinha riqueza e que não tinha uma saúde muito boa. Tem muita gente que quer usar a sua condição financeira, a sua condição de saúde para, na verdade, justificar algo que é injustificável. Mas Gaio, ele amava e ele foi aprovado pelo apóstolo João. O seu comportamento foi aprovado pela igreja, que a fama dele correu. Ou seja, um homem de bem, um homem cheio de amor. Isso chegou até o apóstolo João. Então sabe que isso me ensina que quando eu porto com amor, a minha conduta vai falar muito alto. Quando eu sou uma pessoa conforme Gaio, ou seja, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. As pessoas não têm culpa na igreja. Quando você tem um problema, você está passando luta, você está passando tribulação, ninguém aqui tem culpa dos seus problemas.
Por isso, quando eu chegar aqui, quando eu for me relacionar com o meu irmão, eu tenho que usar o amor. Ah, mas eu estou sofrendo. Você está sofrendo, mas o culpado é seu irmão não. Então, ou seja, ele vai mostrar aqui que ele padecia de uma saúde não muito boa e de uma condição financeira não muito boa. Uma pessoa que ela não tem uma boa saúde, uma pessoa que não tem uma boa condição financeira, é uma pessoa que passa por muitos problemas, muitas dúvidas, muitas preocupações. Gaio, a sua situação nos mostra que ele tinha muitas preocupações, porque ele não tinha uma saúde boa e ele não tinha uma boa condição financeira. Mas sabe o que eu aprendo aqui? As minhas fragilidades, os meus problemas não podem interferir no meu relacionamento com o meu irmão. Mesmo eu estando passando por adversidade, eu tenho que amar o meu irmão. Depois ele vai nos dar, um exemplo também, que ele era motivador. E o pastor Hernandes Dias Lopes falou uma coisa a esse respeito, sobre a terceira carta de João, que eu achei muito interessante. Sabe o que ele vai falar? Que na igreja há quem ama a Deus e busca a sua glória, que era o caso de Gaio. E há aqueles que amam a si mesmos e estão interessados na sua própria projeção. Na igreja, nós temos pessoas que estão aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas nós temos também pessoas na igreja que estão buscando a sua própria projeção. Irmãos, eu não estou aqui para ser pastor dessa igreja, estou aqui para servir a Deus. Você não está aqui pelo cargo que você tem, você não está aqui pelo louvor que você traz, pela palavra que você traz. Você veio para adorar a Deus, e o restante é consequência. Porque se eu vim para adorar a Deus, se eu não ganho oportunidade, eu vim para adorar a Deus. Se eu participei diretamente do culto ou não, glória a Deus, porque eu vim aqui para adorar. E é isso que o apóstolo João está dizendo, Ou seja, Gaio, ele provava isso. Mas, diferentemente de Gaio, tinha um irmão lá que chamava Diótrefes. Esse irmão era problema. Sabe aquela pessoa que onde ela passava, o problema acompanhava? Porque somos assim. Se eu sou amor, se eu ajo com amor, se eu ajo com cordialidade, aonde eu vou vai ter paz. Mas se eu ajo com orgulho, com arrogância, aonde eu for vai ter confusão, aonde eu for o conflito vai me acompanhar. E Diótrefes era essa pessoa, E sabe o que isso nos mostra? Que ele queria ser líder e não submetia às instruções do apóstolo João. O apóstolo João vai dizer que ele dizia muitas coisas, mas ao seu respeito, que ele não obedecia à verdade. Irmãos, vai ter pessoas assim na igreja, mas sabe, vai ter. Toda igreja tem, toda igreja vai ter. Toda igreja vai ter o Diótrefes. Mas sabe que eu e você tem que colocar no nosso coração que se tem que ter um Diótrefes na igreja, que não seja eu, que eu seja o Gaio, que eu seja o Demétrio, mas que não seja o Diótrefes. Porque nós viemos à igreja, nós estamos na igreja para glorificar o nome de Deus. E às vezes glorificar o nome de Deus, em alguns momentos nós vamos ter que se submeter a situações que às vezes pode quebrar o nosso orgulho. Na igreja, às vezes vai ter situações, vai ter irmãos que às vezes ele vai te ferir, ele vai te afrontar. Mas se eu estou aqui para adorar e louvar a Deus, eu não estou aqui por causa do que meu irmão fez comigo. Porque, irmãos, tem muita pessoa que sai da igreja, sabe por quê? Porque o irmão fulano, o irmão ciclano falou isso e isso de mim. Mas se eu venho aqui, irmão, para adorar e glorificar o nome de Deus, eu tenho que ter um entendimento. Primeiro, que o diabo não me quer aqui adorando. Então ele vai tentar me arrancar daqui. Ele vai usar a falta de sabedoria do meu irmão, ele vai usar
a falta de vigilância do meu irmão para me tirar daqui. E aí o meu irmão vai, me fere, eu vou e saio, porque eu não estou vindo mais com o intuito de adorar. Eu estou vindo aqui com o intuito de assistir. Você não saiu da sua casa hoje para assistir um culto. Você saiu da sua casa hoje para prestar um culto de louvor e adoração a Deus que te deu a vida e te deu a salvação. Deus maravilhoso. Porque se fosse para assistir, você poderia ter ficado na sua casa assistindo um jornal. Mas você veio aqui porque você crê num Deus que é poderoso e tudo pode, tudo faz por você. E você veio aqui glorificá-lo. E o que era o problema de Demétrio? O problema de Demétrio é que ele não negou a si mesmo. Ele não deixou o seu eu lá na cruz. Às vezes a gente tem que fazer, sabe o que? Pegar o nosso eu e cravar lá na cruz, crucificar lá na cruz. E colocar Deus no trono do nosso coração. Porque senão eu faço, eu sou, eu posso. Fez isso contra mim, ou seja, essas pessoas como Demétrio, o foco sempre está no que fizeram contra ela, no que ela foi culpada de não fazer, ou alguém não permitiu que ela fizesse, que ela queria fazer na obra de Deus. Eu queria cantar, não me deu oportunidade. Eu queria falar, não me deu oportunidade. Eu queria um cargo, não me deram cargo. Os Diótrefes são assim. Mas sabe o que João vai falar? Que ele era um tropeço para a obra de Deus. Irmãos, nós temos que avaliar, tirar o orgulho um pouquinho do lado, que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos servindo a Deus. O diabo recruta pessoas e, na falta de sabedoria delas, elas acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao diabo. Porque se eu estou na igreja e eu estou causando divisão, se eu estou na igreja, eu estou, às vezes, não me submetendo à palavra de Deus, que eu tenho que submeter por completo. Eu estou sendo, na verdade, uma ferramenta de Satanás dentro da igreja. E às vezes, irmãos, a gente é muito orgulhoso para admitir e para analisar. Se você fizer uma análise aí e ver que em algo você está sendo uma ferramenta para causar divisão na igreja, seja humilde, reconhece, peça perdão a Deus. Senhor, eu já causei divisão, eu já causei muito problema na sua obra, agora me ajuda a ser, na verdade, um apoio para a sua obra, que eu seja um auxílio. Porque, irmãos, o diabo, sabe como que ele tenta acabar com a igreja? Usando pessoas de dentro da igreja. Se o diabo entrasse aqui, ninguém ficava. Mas sabe o que ele faz? Tem um hino da Eliane de Jesus, muito antigo. Os irmãos que têm mais tempo de fé vão lembrar que o diabo ele chega com um sapatinho de algodão. Vocês lembram desse hino? Ele chega de mansinho, com um sapato de algodão, sem ninguém perceber. Ele chega e fala assim para você: olha, você está te desprezando, ele não te deu oportunidade hoje. Olha, aquele irmão não gosta de você, levou para você todo. E ele começa. Sabe o que é o problema? É que às vezes a gente dá ouvido. O problema de Diótrefes é que eu acredito que ele teve uma conversão genuína, porque ele estava na igreja primitiva. Irmãos, na igreja primitiva você só era crente se você realmente professava e acreditava que Jesus tinha morrido por você e você queria verdadeiramente ser crente. Porque nessa época, crente ia para a forca, crente morria a fio da espada, crente era crucificado. Então, eu acredito que a conversão de Diótrefes foi genuína, mas o problema dele foi que no meio do caminho ele deixou que o diabo fosse lançando essas coisinhas. E o diabo faz isso na igreja. Mas eu tenho um outro exemplo, que é um bom exemplo a ser seguido, que está muito diferente de Demétrio, de Diótrefes, que é Demétrio. Sabe o que João vai falar dele? Que ele era um homem de bem. E ele era um homem de bom exemplo, de boa índole, de boa conduta. Deixa eu te falar, tem gente observando. Você está professando uma fé e seu vizinho está te lendo.
Sabe qual o evangelho que seu vizinho vai ler? É a sua vida, é a sua conduta. Sabe como que seu vizinho vai ler que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta? Olhando a sua vida, que Jesus transformou, que Jesus libertou. Agora, se você não se permite ser transformado, sabe que você está deixando de ser lido pelo seu vizinho? O evangelho não transforma, o evangelho não liberta. Você professa o evangelho e o evangelho não te liberta. Mas Demétrio, ele era um homem de boa conduta. Ele era um homem de bom exemplo. Nós devemos, irmãos, dar um bom exemplo. Que deixa eu te falar, às vezes você acha que a sua responsabilidade de ser cristão, de fazer o certo, é só para que você fique bem com Deus. Não. É porque o seu tropeço vai causar o tropeço de alguém. A sua falta de vigilância vai fazer com que alguém dê descrédito à palavra de Deus. Por isso que você tem que vigiar. Por isso que lá em Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer: se comer carne escandaliza seu irmão, não coma carne. Ou seja, porque a minha conduta de fé não diz só sobre mim, diz sobre meu irmão também. Porque se o meu irmão me ver pecando, ele vai achar que está certo o pecado também. Por isso que hoje na igreja, irmãos, a igreja, se tiver uma pessoa com má conduta dentro da igreja, e essa pessoa não for disciplinada, ela vai estar dizendo para todo mundo que pode ser assim. É por isso que às vezes tem momentos na igreja que o pastor tem que ser, um pouco, vamos dizer, chato. Às vezes tem que tomar decisões que a maioria não concorda, e tem que dar um basta. Porque se o pastor permite que uma pessoa faz algo de errado, que deve ser corrigido, e não corrige, daqui a pouco está todo mundo fazendo aquilo. Ah, mas o fulano também não fez? É aceitável, é tolerável. Irmãos, a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui com o único objetivo: proclamar o evangelho. Porque, deixa eu te falar, se o único propósito de Deus fosse te salvar, Ele tinha te levado o dia que você declarou Ele como suficiente Salvador. Mas Ele te permitiu estar aqui para que você professasse o evangelho e através de você fosse alcançado mais vidas. Mas deixa eu te falar, aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós não, o exemplo que nós não damos, ou o mau exemplo que damos, vai ser cobrado de nós diante do trono de Deus. Porque sabe o que Deus vai dizer para você? Olha, eu te dei tanto tempo de vida na terra depois que você me aceitou como o único e suficiente Salvador, para que você proclamasse o evangelho. E essa é a lógica do evangelho. Você é salvo para ser ferramenta de salvação. Não para só em você. Porque se tivesse parado só nos cristãos primitivos, você estaria salvo hoje? Não. E esse é o propósito do evangelho. Deus nos salva para que nós podemos ser ferramenta de salvação. Deus te transforma para que você possa ser instrumento de transformação. Deus te cura para que você possa ser instrumento de cura. E é assim que funciona o evangelho. Ou seja, Deus faz por você, para você fazer por outros. Deixa eu te falar, o egocentrismo, o povo só comigo, não combina com o evangelho não. Porque se nós estamos aqui, é porque muitas vidas deixaram de viver a sua vida. Desde que os discípulos que morreram ao fio da espada, crucificados, depois nós tivemos, por exemplo, no nosso país, Daniel Belli, Navinho, tivemos muitos outros heróis da fé, que foram perseguidos, que saíram da sua terra, da sua parentela, para que o evangelho fosse propagado. E aqui nós estamos. Você é fruto da renúncia de alguém. Você é fruto de uma decisão de alguém que deixou de viver para si mesmo
e viver pelo Evangelho. Agora, como gratidão, você tem que fazer o mesmo. Viver para o Evangelho. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu vivo para a glória de Deus. Agora eu vivo para proclamar o Evangelho. Amém? Amém. Irmãos, muito obrigado. É muito bom nós estarmos aqui aprendendo e foi uma vitória. Porque nós concluímos. Oi? Já concluímos a palavra. Mas, irmãos, foi uma vitória, porque foram, na verdade, 4 livros da Bíblia que nós conseguimos concluir. Fomos primeiro concluído o estudo de Romanos, depois nós concluímos a primeira carta de João, segunda carta de João, e hoje nós concluímos a terceira carta de João. Eu ainda não vou te falar o livro que nós vamos estudar a partir da terça-feira que vem, porque eu ainda não sei, eu vou buscar de Deus. Irmãos, é o que eu estava falando para o irmão Paulo ontem. Tudo a gente tem que buscar de Deus, porque a irmã Catarina, que está aqui, com a gente desde o começo, com a Vera também, mas eles estavam desde o começo. Vocês viram que todos os livros que a gente está estudando, na hora que a gente está estudando, aquele capítulo aquele capítulo ele está condizendo com o momento que a gente está vivendo. Irmãos, quem dirige o culto é o Espírito Santo. Por isso que antes, eu vou na igreja hoje. Senhor, qual é o hino que o Senhor quer que eu cante? Ore a Deus. Qual é o hino que o Senhor quer que eu cante? Apresente-se a Deus. Apresente a sua saudação a Deus. O que o Senhor quer que eu fale? Porque o culto a Deus, ele é sério. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, apresente a Deus. Senhor, se eu ganhar a oportunidade hoje, sabe por quê? Porque o culto é ferramenta de adoração, mas é ferramenta de cura, é ferramenta de salvação, é ferramenta de libertação. Então, irmãos, eu vou buscar de Deus. E Deus vai me mostrar qual é o livro que nós vamos estudar. Eu peço a você que não falte. Sei que uma vez ou outra você vai precisar, mas vai ser muito bom ter você aqui para a gente estudar esse novo livro da Bíblia, que eu ainda não sei, mas vou buscar de Deus e Ele vai mostrar. Amém? Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e em si morreu, supremacia e trono são